a gente precisa analisar a mudança de estratégia mais importante que aconteceu na direita nos últimos dias. A pauta da anistia, que era o nosso principal objetivo, acaba de ser rebaixada. Em um discurso contundente no Congresso, um dos principais nomes da causa, o deputado Marcos Polon deixou claro: a anistia agora é pouco. A nova meta é provar a nulidade total dos processos, com base nas inúmeras ilegalidades cometidas. E a gente vai entender por que essa nova abordagem é muito mais poderosa. Vamos direto ao que interessa, porque o que a gente acabou de testemunhar foi, para mim, um daqueles momentos que marcam um antes e um depois em uma grande batalha política. Por meses, a nossa luta, a nossa esperança, esteve concentrada em uma única palavra: anistia. A anistia era vista como o único caminho possível para corrigir as injustiças, para libertar os presos políticos, para devolver os direitos do ex-presidente Bolsonaro. Era o nosso objetivo final, a linha de chegada. Mas o que acontece quando, no meio da corrida, você percebe que a linha de chegada que te ofereceram é, na verdade, uma armadilha? Você muda de rota. E foi exatamente isso que a direita, ao que parece, acaba de fazer. A prova dessa mudança de rota veio em um discurso simplesmente épico, feito por um dos deputados que está na linha de frente dessa batalha. E o que ele disse, em poucas palavras, foi o seguinte: anistia é pouco. E essa frase, que parece um contrassenso, é, na verdade, a declaração de guerra mais poderosa que já foi feita contra o sistema. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente pede anistia, o que a gente está implicitamente admitindo? A gente está admitindo que um crime foi cometido, mas que, por uma questão de pacificação nacional, a gente está disposto a perdoar. A anistia é o perdão. Mas o que acontece quando você olha para os processos, para as condenações e percebe que, na sua essência, não houve crime algum a ser perdoado? O que acontece quando você percebe que todo o processo é uma farsa, uma construção, uma peça de teatro jurídica? Você não pede mais perdão. Você exige justiça. Você exige a anulação. E foi exatamente essa a linha de argumentação de Polon. Ele disse com uma clareza impressionante: nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e irrestrita, porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Pensem na força disso. A anistia não é mais o prêmio, ela é o remédio, o mínimo aceitável. É a direita dizendo para o sistema: olha, a gente até aceita esse seu acordão de anistia, porque é o jeito mais rápido de libertar o nosso povo. Mas não se enganem, a gente sabe que vocês são os verdadeiros culpados aqui. E por que os processos seriam nulos? O deputado Polon, que é professor de Direito há mais de 20 anos, deu uma verdadeira aula. Ele disse que poderia passar o dia inteiro listando os princípios constitucionais e penais que foram rasgados nesses julgamentos. E ele desafiou qualquer jurista do Brasil a citar um único princípio que não tenha sido desrespeitado. Ele lembrou do básico, do começo de tudo: a falta de individualização das condutas. A gente viu isso acontecer. O Supremo colocou centenas de pessoas no mesmo saco, como se fossem uma massa uniforme de golpistas. Não importava se a pessoa era uma senhora de idade que estava apenas rezando na frente do quartel ou um jovem que fez um vídeo do gramado. Para eles, era tudo a mesma coisa. Todos receberam as mesmas acusações genéricas e, no final, penas de 14, 17 anos, penas que, como bem disse o deputado, não são aplicadas nem para criminosos perigosos. Isso, em qualquer manual de direito do mundo, é uma aberração. A lei exige que a culpa de cada um seja provada de forma individual, e isso simplesmente não foi feito. Ele também falou do princípio da consunção, que é a ideia de que um crime maior absorve os crimes menores que foram necessários para cometê-lo. No caso do 8 de janeiro, eles acusaram as pessoas de uma dezena de crimes diferentes por um único ato, somando as penas de forma ilegal para chegar a esses números absurdos. É uma técnica que, segundo os especialistas, visa apenas aterrorizar. Então, quando o deputado diz que os processos são terrivelmente nulos, ele não está fazendo um discurso político, ele está fazendo um diagnóstico técnico. Ele está dizendo que a construção jurídica do Supremo é um castelo de cartas que não se sustenta diante de uma análise séria. E ele conclui: se os processos são nulos, a anistia é o reconhecimento de que essas pessoas, em tese, teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Essa, para mim, é a mudança de chave. A direita não está mais na defensiva. Ela não está mais implorando pelo perdão do sistema. Ela está na ofensiva. Ela está dizendo: nossos heróis são inocentes. E vocês, do Supremo, são os que precisam ser julgados por terem conduzido processos nulos. É uma inversão de poder espetacular.
E por que essa mudança de postura acontece agora? Porque a direita percebeu a sua força. Eles sabem que tem os votos para a anistia no Congresso. Eles sentem a pressão das ruas. Eles veem o apoio da comunidade internacional. E eles sabem que o Supremo está enfraquecido, isolado. A arrogância mudou de lado. Agora, quem dita os termos do jogo somos nós. E o recado que foi dado é claro: nós não vamos aceitar migalhas. A gente já viu o sistema tentando nos empurrar uma anistia light, uma anistia fake. Uma anistia que talvez reduza as penas, mas que mantenha as multas, que mantenha a inelegibilidade de Bolsonaro. É a tentativa de nos dar um prêmio de consolação, de nos calar com uma solução pela metade. E o que o discurso desse deputado nos mostra é que essa tática não vai funcionar. A direita acordou, e acordou para a sua própria força. A gente precisa entender que essa não é uma briga apenas jurídica, é uma briga de narrativas. E a narrativa de que os processos são terrivelmente nulos é muito mais poderosa do que a narrativa de que precisamos de anistia. Porque a primeira é uma narrativa de justiça, de inocência. E a segunda é uma narrativa de perdão, de culpa. E a gente sabe de que lado a verdade está. O que a gente precisa fazer agora é amplificar essa nova mensagem. É parar de falar apenas em anistia e começar a falar em nulidade. É cobrar dos nossos parlamentares que eles não aceitem nenhum acordo que não seja a anulação completa desses processos. É mostrar para o Brasil e para o mundo que o que aconteceu no Supremo não foi justiça, foi uma farsa. E uma farsa não se perdoa, se anula. Essa nova estratégia também serve para desmascarar de vez o que o Paulo Figueiredo chama de teatro das tesouras. Aquela falsa oposição, aquela direita fake representada por figuras como Rodrigo Maia, que agora tentam se vender como uma alternativa civilizada. A gente não pode mais cair nessa conversa. A gente viu onde o Geraldo Alckmin, que era o mais conservador dos tucanos, foi parar. A gente sabe que essa turma, no final do dia, joga sempre do mesmo lado do tabuleiro. A nossa luta não é por uma direita mais palatável para o sistema. É pela destruição de um sistema que se tornou, a meu ver, podre. O que a gente está vendo é uma escalada de consciência, de coragem e de estratégia. A direita está finalmente aprendendo a jogar o jogo de Brasília, mas sem abrir mão de seus princípios. E essa combinação é o que mais apavora os nossos adversários. A anistia, como disse o deputado, agora é pouco. O que a gente quer é a cabeça da serpente. O que a gente quer é a restauração completa do Estado de Direito. E a gente não vai parar até conseguir. Essa história toda é, para mim, o começo de uma nova e vitoriosa fase da nossa luta. A gente não quer mais perdão, a gente quer justiça. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também concorda que a anistia agora é pouco? Você acredita que a nossa meta deve ser a anulação total de todos esses processos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos definir juntos os próximos passos da nossa batalha. Se essa análise te deu uma nova perspectiva e uma nova esperança, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender que a nossa luta subiu de nível. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a vitória final está cada vez mais próxima. Um grande abraço.